Olá, tudo bem? Sejam bem-vindos ao ESG Cast. Eu sou a Paola Ribeiro, presidente do Instituto Padrão ESG, e hoje eu estou aqui com o Egmar, que vai passar um pouquinho para vocês sobre jogos. Egmar, para quem não te conhece, quem é o Egmar? O Egmar é uma pessoa extremamente buscadora, tá? Então, hoje, se você chegar para mim e falar assim, como é que você começou nos jogos? Eu vou te dizer que foi pesquisando, foi analisando, foi buscando as razões por que o jogo é um negócio tão bom que a grande maioria na internet, na vida cotidiana, se prende a jogos. Uhum. Tá? Então, a gente tem que sempre pesquisar, saber o porquê. Tá? Como estávamos comentando aqui em off, tá? Jogo eu comecei em 2019. Aí depois nós tivemos uma parada em função do lockdown da pandemia. E efetivamente nós retomamos em 22. Tá? Então, hoje nós estamos aí com 4 anos de desenvolvimento. Tá? A empresa, a Mima Games, já tem, vai para 19, 7 anos praticamente. Tá? Mas ficou 2 anos e meio guardada, né? Então é um período que a gente não vai computar. Tá? Entendi. Mas o desenvolvimento dos jogos é uma coisa que é muito intrigante e fustiga a, a nossa busca. Então, por exemplo, se você chegar hoje para mim e falar assim, qual foi o último jogo que você lançou? Eu vou dizer para você, nós estamos em período de lançamento de um jogo de combate à dengue. Tá? Nossa, que legal. Aí chega e fala assim, mas a dengue já tem tanto tempo, tal, né? Tem, mas a gente demora um tempo grande para produzir, tá? E infelizmente a nossa realidade é a seguinte: os índices vão baixar agora, no período de seca, e eles vão subir novamente no período de chuvas, no final do ano até meados de março, tal, né? Isso é um ciclo. Tá? Então, o que a gente busca é através do processo da gamificação do jogo, é mostrar para as pessoas o que pode e o que não pode ser feito, o que deve e o que não deve ser feito. Entendi. Esse tipo de jogo que é o da dengue, no caso seria um serviço, você monta o jogo para alguma empresa, prefeitura, o que seria? Olha, nós temos dois segmentos para acompanhar, né? Primeiro é diretamente as prefeituras. Tá? Então, nós estamos conversando com várias prefeituras, nós estamos apresentando para várias prefeituras, tá? E também nós estamos abertos aos patrocínios. Então, se alguém quiser patrocinar um jogo, se tiver um produto que seja inerente à temática do jogo, a gente tá aberto à conversação. Entendi. Então, no caso, nesse exemplo, você já tem, vai estar montando o jogo para depois você oferecer o projeto. Mas também tem situações em que as pessoas chegam com alguma demanda, alguma situação, e você vai montar o jogo a partir daquela demanda, a partir daquilo que a pessoa pediu? Sim. Nesse Né? caso, daí seria as pessoas viriam, eu tenho, por exemplo, SG, quero gamificar o SG. Aí, nesse caso, você trabalharia em cima de um projeto para criar uma gamificação para SG. Exato. Uma, uma problemática que existe na indústria de jogos, tá? É a seguinte: hoje a indústria ela é dividida em 85% de entretenimento e 15% é o resto. Aí você coloca educação, simulação, é,
os joguinhos sociais, tudo. Uhum. Você saiu do entretenimento, você fica na faixa dos 15%. O que ocorreu de uma forma, vamos dizer assim, um tanto quanto eh, errônea no passado, foi que na área da educação você tinha empresas, tá, que montavam os jogos e ofereciam para as escolas. E as escolas, muitas vezes, elas precisavam apenas de uma fração daqueles jogos. Tá? Então, por exemplo, uma escola chegava e falava assim, né? Ah, eu preciso o ensino fundamental, anos iniciais. Não tenho, eu tenho um completo, ensino fundamental e ensino médio. Então, hoje, o que que eu procuro trabalhar? Conforme a demanda, de acordo com a necessidade. Se você me pedir um carrinho de pipoca, você vai ter um carrinho de pipoca. Se você me pedir um caminhão trocado, você vai ter um caminhão trocado. É de acordo com a demanda. Tá? E eu procuro sempre trabalhar o desenvolvimento a quatro mãos. E, por exemplo, escolas, você tem a BNCC, tá? Ela te dá a orientação. No caso, anos iniciais, tem escola que pega o primeiro capítulo da BNCC e tem escola que pega praticamente o último capítulo para começar a trabalhar. Aí vai depender de cada gestão, de cada corpo pedagógico, para poder ter o respaldo diante dos alunos. Tá? Então, a gente trabalha de acordo com a necessidade do cliente. Legal. E assim, clientes, você falou de escola, falou da prefeitura, mas qualquer empresa pode procurar vocês para desenvolver algo relacionado a jogos. Qualquer Tem, empresa. e os jogos eles servem para qualquer área. Hoje você tem a, os jogos, tá, que a gente fala, né? Eles estão adentrando em todas as áreas. Tá? Por exemplo, outro dia eu estava conversando com o pessoal, alguns imóveis de alto luxo ou de alto padrão, digamos assim, você chega na caixa elétrica, tem lá um QR Code. Você escaneia aquele QR Code, você vai entrar num aplicativo e você vai passando pela parede do apartamento, ele vai te dizendo aonde tem conduíte, aonde Legal. tem cano de água, onde tem cano de esgoto. A planta vai estar dentro desse processo gamificado. Por quê? Para evitar acidentes graves do tipo, eu vou colocar um quadro aqui e vai mete a furadeira e do outro lado tem um banheiro, você fura o cano, tá? Coisa do gênero. Em São Paulo, você tem o Hospital Albert Einstein e você tem o Hospital Oswaldo Cruz, Hospital Alemão Oswaldo Cruz. Tá? Dentro desses hospitais, eles têm estúdios de desenvolvimento em 3D. Que legal. O porquê é, eles estão investindo nisso? Tá? Primeiro, através de estudos de tomografia, de ressonância, eles conseguem fazer modelos em 3D que quando o médico vai entrar realmente numa cirurgia, tá? Ele vai encontrar aquilo que ele viu. Não vai ser um campo desconhecido. Uhum. Tá? Acho que foi o Oswaldo Cruz que fez um teste de fragmentação óssea. Num acidente, a tomografia ela reconhece partículas de ossos que o olho do ser humano não consegue ver. Nossa, interessante. Tá? Então, monta-se um mapa daquilo lá, tá? E o médico tem condição de chegar e falar, olha, fragmentou em X partes, eu vou ter condição de reconstruir tantas partes, tal, não sei o quê. Porque existe o problema, né? O osso está no nosso interior,
faz parte do nosso organismo, só que quando ele fraciona e entra na corrente sanguínea, ele é um problema, é um foco de infecção. Sim. Né? Não propriamente ele, mas o organismo entende que ali está um organismo diferente, então precisa ser atacado. Uhum. Né? Então hoje você tem várias empresas. Tá? Você imagina o seguinte: em São José dos Campos nós temos o ITA, que tem lá os simuladores de voo. Tá? Meu, aquilo lá é o quê? É um game. Ok. Tá? Em Curitiba tem uma empresa que desenvolve equipamentos agropecuários. O, vamos dizer assim, o artigo mais barato deles lá, acho que custa 10, 12 mil reais. Tá? E o mais caro chega na casa dos milhões. Nossa. Aí eu estava conversando com o pessoal lá, eles falaram o seguinte, ele falou, antigamente o que que a gente fazia? O produtor vinha, comprava a máquina, nós pegávamos a máquina, levávamos para a propriedade, levávamos o pessoal para dar treinamento aos operadores e tínhamos uma alta possibilidade da máquina ser danificada. A pessoa não sabe mexer. Justamente. Ele falou, hoje, aí ele estava mensurando o custo, né? Ele falou, "Ó, a pessoa sai daqui, vai, é estadia, é não sei o que, não sei o que lá, pá, 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 pá." Hoje, compra a máquina, traz o funcionário para cá, ele vai trabalhar no nosso simulador, que vai levar praticamente 100% de equidade com o que ele vai encontrar na máquina. Já vai ser Possibilidade, mais familiar para ele. sim, possibilidade de quebra? Nenhuma. Deslocamento do pessoal de treinamento? Nenhum. Que é tudo feito ali, num ambiente controlado. Eu tive a oportunidade de participar de uma simulação, e realmente a coisa é para valer. Interessante. Tá? Que eu estava numa colheitadeira, o rapaz pegou e falou para mim assim, lá na frente você vai pegar uma pedra. Eu falei, legal, né? Tal, tava manuseando, tá colhendo soja, pô, uma maravilha, né? Daqui a pouco, o negócio treme todo. Tá? Ele falou, se isso acontece realmente no campo, ele falou, a possibilidade de avaria é muito grande. Sim. Tá? Então, hoje, o que nós temos? Tá? O processo de gamificação, ele serve, primeiro, para diminuir o custo. Aí a pessoa fala, mas eu vou investir no jogo. Você vai investir no jogo, mas você não está investindo na tua planta fabril. Sim. Você diminuiu o custo com o tempo, né? Com o tempo. Você dilui. Né? Tá? Então, pontos positivos, né, que você falou. Diminuir o custo, a parte de deslocamento de pessoas, prever possibilidade de erros. Fora esses, quais os benefícios e por que alguém gamificaria algo? Por que gamificar? Quão bom é isso? Vamos nos reportar à nossa infância. Tá? Quem tem criança na primeira idade infantil, assim, sabe que a criança ela aprende brincando. Tá? Então, é através do acerto, do erro, que ela vai aprendendo as coisas. Tá? E com a tutela dos pais ou os responsáveis e tal, vai ensinando, olha, isso pode fazer, isso não pode, isso faz dodói, tal, e ela vai se situando no mundo. Quando nós chegamos numa idade mais ou menos do ensino fundamental, aí chegam para nós, né, e falam assim, ó, agora acabou a brincadeira, agora a coisa é séria. Tá? Mas o teu cérebro não quer saber disso.
Teu cérebro quer diversão. E é isso que acontece. Então, quando você gamifica alguma coisa, você leva a informação, porque muitas vezes fala, ah, mas isso daqui é brincadeira. Tá, é brincadeira, mas é uma brincadeira calcada em informações. É uma brincadeira que tem uma base alicerçada numa série de informações. Só que aquele negócio, se eu chegar para você e falar, Paola, você vai ter que aprender sobre a tabela periódica, os elementos X, Y, Z, aqui, você olha, tal, não sei o quê, você vai chegar e vai falar, legal, bacana, né? Bonito, coloridinho, Não vai gravar nada. não vai gravar nada. Agora, se eu chegar para você, tá? Te apresentar um modelo, se não me falha a memória, modelo atômico, né? Aham. Da célula, O núcleo do átomo. do átomo, e eu começar a mostrar para você o que pode e o que não pode acontecer, Mais interessante. tá? É mais chamativo. Sim. Outra ação, por exemplo, você vai trabalhar num laboratório de química. Bacana. Você fala, pelo amor de Deus, não me junte ácido com base. Aí alguém chega lá no fundo, olha e fala assim, por que será? Deixa eu tentar. E cabum. Eu tô rindo que já aconteceu, já colocaram fogo na pia do laboratório. Justamente isso. Pelo processo gamificado, você consegue simular as ações, tá? De forma controlada. Então você trabalha com som e imagem, tá? Na hora que der o cabum, você dá um cabum para valer, tá? Por exemplo, eu participei uma vez de uma jornada com um pessoal que tinha que trabalhar com alta tensão, tá? Então, toda, toda a parte de iluminação da sala era ligada no computador. Então, de acordo com que a pessoa ia trabalhando, ia manuseando os equipamentos, a luz ficava acesa. Ele errou, caiu um equipamento, ele ia ficar no escuro. Só Interessante. que você imagina o seguinte: esse treinamento tinha que ser dado durante o dia, tá? Com a empresa funcionando. E se o cara erra, derruba tudo aquilo lá e Quem tá trabalhando perde serviço. justamente. Então, pelo processo gamificado, você controla toda a ação, Uhum. você pode extrapolar todas as consequências, porém, você não leva a risco a equipamento, você não leva a risco a, a situação. Às vezes, você leva o risco até para a pessoa, que ela toma aquele susto e cai da cadeira. Tá? Pior. Você falando isso, eu lembrei, uma vez, eu já levei alguns alunos algumas vezes para visitar a usina nuclear em Angra dos Reis. E dentro do processo da visita, eles levam a gente numa sala de simulação de teste. Então, a parte mais crítica de uma usina nuclear, que é a parte que vai controlar os reatores, a parte que vai controlar todo aquele espaço que lá dentro tem a matéria, né, radioativa, ela é controlada por um painel de controle, que é do tamanho de uma sala, cheio de botão, um monte. E aí, para a pessoa trabalhar dentro dessa sala de controle, ela passa acho que 2 anos em treinamento, 1 ou 2 anos em treinamento, só na sala de treinamento, apertando os botões, aprendendo, para depois ela ir pro de verdade. Sim, Então seria como se fosse esse processo. E isso acho que entraria na parte de governança, né? Porque exato. governar de uma forma transparente, mostrar que realmente tem o risco, né? E o cuidado também, né? Com as pessoas, que a pessoa apertar o botão errado lá, a pessoa abrir o reator e mata todo mundo que tá lá, né? Essa semana aqui eu vi uma notícia que é, em São Paulo uma pessoa faleceu devido a uma descarga elétrica num trem. Nossa. Tá? Estava fazendo a manutenção, tal, e ocorreu o acidente. Tá? É,
Não vou dizer para você que não poderia ser evitado. Poderia, tá? Mas é aquele negócio. Muitas vezes você tem os processos, tá, que eles têm que ser seguidos. Então, para você chegar no processo I, você tem que passar pelo A, B, C e o D. Você não pode pular nenhum. Uhum. No caso da manutenção elétrica, tá? Se você está no A, B, você pula o C e vai para o D, você pode deixar o teu equipamento energizado. Sim. Tá? Com o processo gamificado, tem como buscar soluções para isso? Tem. Tá? Porque, como eu falei, você trabalha num ambiente controlado. Tá? É a mesma coisa. É, você vai dar aula de química, aula de física. Para as pessoas entenderem aquilo lá, é um custo muito grande, que as pessoas... você sai do ambiente lógico e você vai para o abstrato. Então, dificilmente elas conseguem entender. Quando você gamifica isso, eles falam, ah, é por causa disso, ah, não sei o quê. Sim. Eu tive uma experiência em 84. Eu não entendia o movimento retilíneo uniforme em física. Pô, podia fazer o que fosse. O pessoal, pô, mas é o mais fácil. Tá, é o mais fácil, mas eu não entendo. Sabe? Aí fui ter uma aula de física aplicada. Aí o professor montou um, um, um experimento, né? Aí ele pegou e ele falou: olha, se você puxar isso daqui com determinada força, isso daqui vem com uma determinada velocidade. Se você manter essa força, mantém a velocidade. Eu falei: tá, e como que a gente vê isso? Ele falou: vem aqui e puxa. Ele falou: se você puxar rápido, para. Puxa mais rápido, para. Você vê o que que acontece. Aí você foge do retilíneo. Agora, se você chegar aqui, puxar contínuo, ele vai prosseguir. Eu falei, ah, é por causa disso. Sabe? Você precisa ver. Sim. Você precisa ter, digamos assim, o contato visual. E através dos jogos você consegue. Tá? Ah, isso é legal. Então, por exemplo, uma coisa que chama muita atenção. Você vai dar treinamento numa empresa. Tá? Aí eu pego, eu falo assim, olha, essa empresa aqui, ela faz pneu para Fórmula 1. Aí os caras olham para tua cara e falam, tá, eu construo parafuso para porta. O que que tem a ver uma coisa com outra? Os ambientes são diferentes. Sim. A partir do momento que eu construo processo gamificado e eu tenho, entre aspas, um avatar e que a pessoa se identifique, ela vai começar a prestar atenção. Interessante. Situações que você tem parques fabris. Você vai lá, você tira uma foto, você desenha aquele ambiente, aí a pessoa chega e fala, é tal coisa, aquilo lá é tal lugar. Ele vai se reconhecer. A partir do momento que a pessoa tem a ambientação, ela já vai estar mais acessível à percepção. Ela se identifica, Se né? identifica. Agora, eu chegar para ela e falar assim: olha, o processo de fabricação desses parafusos para a porta é muito semelhante ao do pneu de Fórmula 1, mas o pneu de Fórmula 1 ele é fabricado através desse processo assim, assim, assim. O cara vai ficar olhando para minha cara, legal, tal, né? Uhum. E aí? Aonde entra? O que que significa tudo isso? É. Agora, a partir do momento que eu passo por uma aclimatação, vamos dizer assim, do ambiente, a pessoa compreende, a pessoa entende, ela vai receber aquela informação de uma forma muito mais rápida e lógica. E se eu colocar
alguma coisa para que essa informação ela se torne leve, não para dispersão, ela se torne leve, a pessoa aprende mais ainda. Então, no caso, por exemplo, a gente tem ODS que busca educação de qualidade, né? Então, tem as metas lá, objetivos de educação de qualidade para todos. Você acha que a gamificação poderia entrar como ferramenta para poder atingir essa educação de qualidade? Sim. Como que a gamificação entraria nessa área Um- para educação? uma coisa que eu costumo comentar, tá? Quando você trabalha com treinamento e você trabalha com jogos educacionais, o jogo ele não pode ser estrela. Porque se ele for estrela, tá, ele vai roubar a atenção. Então a estrela é o conteúdo. O jogo é a ferramenta. Tá? Então, por exemplo, hoje, o que a gente tem nível Brasil? Você tem as capitais, elas têm uma concentração muito grande digamos assim, de pessoas envolvidas na área educacional. E as cidades mais distantes dos grandes centros têm uma carência muito grande. Através do processo de gamificação, eu conseguiria passar o mesmo conteúdo que eu passo na grande cidade, eu iria passar numa cidadezinha de 2, 3 mil habitantes. Você consegue acessar, é mais acessível, né? Você Sim. acessa mais pessoas. Tá? Então, o processo, quando você, vamos dizer assim, busca uma normatização, você atinge objetivos fantásticos. Tá? Por exemplo, você tem os índices, se não me falha a memória, IDF, né? Isso. É o IDF, né? É, eles são discrepantes. Em cidades você tem um negócio lá em cima, na outra você tem um negócio lá embaixo, tal. A partir do momento que você criar uma ferramenta, tá? Eu acredito que você puxe os menores índices para o topo. Isso é interessante. Você começa a trabalhar na média. Aí você consegue dar uma nivelada, né? Exato. Não fazer que nem uma grande emissora de TV aí, né, que baixou a qualidade dela para atingir o grande público. Uhum. Tá? Daí você vai nivelar para baixo. Aí você nivela por baixo. Uma outra questão. Você produz jogos se eu quiser produzir um jogo em 3D para celular, tal, não sei o que, é possível? É possível. Aí eu te pergunto, o teu público tem aparelho para trabalhar com um jogo 3D no celular? Tá vendo? Às vezes não tem nem celular o público. Tá? Então hoje o que a gente tem? A maioria, tá, acessa a internet pré-paga. Uhum. Então eu tenho uma limitação de banda, eu tenho uma limitação de dados. Tudo isso quando eu faço um jogo eu tenho que pensar. Tá? Então não adianta nada você chegar para mim e falar assim, olha, eu quero fazer um jogo para o Instituto Padrão ESG 3D para Uhum. Android 20, para o iPhone 20, que os caras ainda nem lançaram, né? Mas a gente já está preparado. Tá, legal. Vai Mas te daí custar o não, zóio da cara e não vai e não compreender. vai atingir o teu público. Isso até porque o nosso público, por exemplo, né, de exemplo, busca democratizar o ESG. Então,
todos os públicos. Se não vai atingir todos, então por que que eu tô lançando o negócio Então, aqui? o que que eu tenho que fazer? Eu tenho que trabalhar de um ponto médio para baixo para que eu tenha, vamos dizer assim, a minha linha de coeficiente de para atingir as pessoas, ela tem Uhum, que ser ampla, sim. ela tem que ter uma amplitude grande. Então não adianta nada eu restringir, chegar e falar, vamos fazer tal coisa. O que você quer fazer? Faz. É impossível de fazer, mas não vai ter um Sim. resultado. Eu trabalhei muitos anos na confecção de sites. Tá? Então, como eu estava comentando com o Marcelo aqui em off, é, eu peguei praticamente na idade da pedra da internet. Então, quando a coisa começou a evoluir, 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 era muito frequente as pessoas chegarem e falar, oh, eu quero fazer um site. Legal, você trabalha com o quê? Não, eu tenho uma pizzaria, tal, quero fazer um site. Tá bom. E você quer colocar esse site aonde? Não, quero colocar para todo mundo ver. Bacana. Me diz um negócio. Eu moro em Tóquio. Você consegue me entregar uma pizza quente de mussarela em meia hora? Você tá louco? Eu falei, eu não tô louco. Eu tô te dando o que tua vitrine vai te mostrar. Então, nos áureos tempos da internet a carvão, era muito comum você ter esses obstáculos. Hoje não. Hoje, na hora que você desenvolve um site, você limita a área de abrangência dele, é muito mais fácil. Tá? Mas é aquele negócio, você tem como atingir, você tem como atender, ótimo, vamos para cima, vamos fazer. Agora, se não tem, pensa, porque por exemplo, hoje, uma escola chega a falar assim para mim, né? Fala, olha, eu preciso atingir 500 alunos. Bacana. É um número razoável. Legal. Esses seus 500 alunos, todos eles têm acesso à internet, todos eles podem fazer as coisas, ou vão só utilizar o equipamento da escola? Porque se eu tiver o acesso da, de cada pessoa, é uma coisa. Se eu tiver um acesso coletivo, é outra. Os recursos são diferentes. Sim. É, interessante. Então vamos dar um treinamento para uma empresa no padrão ESG? Vamos. Quantas pessoas vão acessar? De que forma que elas vão acessar? Da onde elas vão acessar? Porque entra na governança. Tá, se eu pegar e falar para o cara fazer um treinamento disso daqui em casa, eu posso considerar isso uma hora extra? Se eu fizer o treinamento dentro da empresa, eu considero hora trabalhada? Tem todas essas nuances. Tá? Então, hoje é muito comum você pegar, você criar disputas internas dentro da empresa, que eu acho isso não muito legal. Tá? Eu prefiro a cooperação do que a competição. Acho que dentro da empresa você já tem competição, você vai Já. fomentar mais, Tá? né? Então, é aquele negócio. O departamento de vendas está estrangulado. Tá, por quê? Ele não consegue vender tudo ou falta produto? Não, falta produto. Tá, por que que falta produto? Vamos voltar todo o processo, saber onde é que está o gargalo. Mas quando eu volto todo o processo, todas as pessoas têm que conhecer aquilo de forma transparente. Tá? E eu vejo isso muito na indústria dos jogos, tá? Os grandes players, eles pegam, eles te dão um segmento, falam, ó, você vai fazer isso daqui, do A ao ponto B. Vai seguir essas regras assim, 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 assim. Tá. Tá, mas o que que vai acontecer? Não, você não precisa saber o que que vai acontecer. Porque depois ele vai pegar todo o Frankenstein, ele vai juntar. E cada um fez uma parte. Cada um fez uma parte. Então hoje você pega às vezes o crédito de jogos, você bate aí
tranquilamente, dependendo dos jogos, 2.000 colaboradores, 3.000 colaboradores. Nossa, Tá? muita gente. Muita gente. E você olha da onde as pessoas são, tá? Tem de todo lugar do mundo, porque pelo trabalho remoto hoje você pode trabalhar da tua casa, tá? Hoje você pode atender empresa no Japão. Não é uma irrealidade. Hoje é uma realidade. Tá? Então, o trabalho remoto, ótimo. Eu posso trabalhar em casa a hora que eu quiser, como eu quiser, porque eu quiser, tal. Bacana. Desde que eu entregue. Sim. Tá? Tem a responsabilidade A ali também. responsabilidade. Tá? Aí entra no fator econômico. Tá? Porque quando eu faço um organograma das tarefas e eu faço um cronograma, eles têm que casar muito bem. Que eu não posso simplesmente chegar e pegar o começo do jogo, aí o cara que está fazendo o final do jogo, ele me entrega o final do jogo, mas eu não tenho o meio do jogo. E não tá pronto Não ainda. está pronto. Então tem coisas desse gênero. Tá? Agora, quando a gente desenvolve para empresas, aí a gente vai realmente no que está doendo na empresa. Legal. E muitas vezes a empresa chega e ela te sinaliza uma coisa quando você vai ver a outra. Isso acontece sempre. Tá? Então, quando ocorre isso, tá? É muito comum, por exemplo, existe alguns processos de gamificados que são analógicos, né? Que a gente desenvolve, carteado, tal, funções, isso, aquilo, aquele outro. Tá, então aí desse lado da mesa está a chefia, desse lado da mesa está a plebe. Bacana. O problema é esse, aquele outro, tá. Legal. Então agora vamos mudar de posição. A plebe passa a ser a chefia e a chefia passa a ser a plebe. Aí é que aparecem os problemas. Aí você vê ruído de comunicação, aí você vê ruído de sequências. Pior que é bem assim mesmo. Porque você chega e você fala, tá, mas eu recebi a ordem para fazer isso, tá, bacana, mas eu não recebi o produto. Aí o outro lá, não, mas eu não recebi ordem para expedir esse produto. Você vai ver, não faz sentido nenhum. Exato. Porque infelizmente o ser humano tem um negócio que atrapalha um pouco. E eu penso que, só que eu não realizo. Aí chega lá na frente, não, mas eu falei, tá. Não, você não falou. Uma coisinha que às vezes pega a gente de calça curta. WhatsApp, você passa mensagem e envia, passa mensagem e envia, passa mensagem, aconteceu alguma coisa, tal, não sei o que lá, e você esqueceu de enviar. Você vai ver a mensagem está presa. Aí você ainda vai para cima da pessoa, pá, meu, você não me respondeu? Tá, eu respondi o que você mandou. Aí você vai olhar, tá presa aqui. Não foi. E não foi. É. Assim, acho que pelas pessoas que já passaram aqui, agora você falando tudo isso, tipo, tem algumas coisas que ficam cada vez mais claras, né? Eu contei num podcast aí atrás que na época que eu fazia o doutorado tinha uma matéria que eu entrei na matéria por engano, sabe? Eu me matriculei porque você tinha que se matricular em X disciplinas para você corresponder a tantas horas de matéria, e o resto era só tese. Mas aí tinha que cumprir, aí eu fui lá, vi a grade, né? Chegava pra gente a grade, só que não tinha descrição da disciplina, só tinha nome. E não tinha pra quem se perguntar, época da pandemia. E aí eu olhei lá, tava lá, Engenharia para Sustentabilidade. Eu imaginei que ia falar assim, tipo, engenharia do meio ambiente, coisa de água, de ar, de qualquer coisa. Mas não, aí eu falei assim, vou me matricular nessa, né? A hora que eu entrei na matéria,
no primeiro dia de aula, aí vem o professor. Então, aqui essa matéria é engenharia para sustentabilidade. Então a gente vai aprender como ser o ensino da engenharia ser sustentável. Então, o curso, tipo, a matéria, era para explicar para você como que você deveria ensinar para que o ensino fosse sustentável, tipo, a pessoa aprender. Então não Certo. tinha nada a ver com a sustentabilidade do meio ambiente que eu tava pensando, só que não tinha como desmatricular, eu fiquei. E depois foi legal as aulas também, o professor era bem legal. Mas aí eu comecei a ver a sustentabilidade de uma outra forma. Porque na época ele até falou assim, não, sustentabilidade não é só meio ambiente, sustentabilidade vem de ser sustentável, de algo se sustentar. Então, aqui a gente vai falar de educação, mas como ser a educação sustentável, ela se sustentar ali, com base em que ela se sustenta. E aí você falando dos treinamentos, dos jogos, você consegue ver sustentabilidade em tudo isso, a sustentabilidade da empresa, a sustentabilidade do caminho ali, né, com os colaboradores, a sustentabilidade até de aprendizagem. Então, os jogos, acho que ele entraria nessa sustentabilidade aí da aprendizagem. Então, bem, né, eu consegui fazer esse link, assim, que eu lembrei na hora da aula errada que eu entrei, né? Você tem a possibilidade de fazer tudo isso. Uhum. Tá? Como eu comento com as pessoas, eu sou um fazedor de jogo. Eu não sou gerador de conteúdo. Porque, por exemplo, se eu chegar, for trabalhar no tema ESG, eu vou dar as coisas de forma muito rasa. Por quê? Eu vou pesquisar, eu vou usar um pouco o conhecimento empírico que eu tenho, não? Mas não é o suficiente. Então vai ter muito furo, muito erro. Agora, você chegar e você falar para mim assim, vamos fazer um jogo, tá, sobre o ESG? Vamos. Você me passa o conteúdo e eu gamifico. Sim. Por quê? Dentro daquele conteúdo, nós vamos ver o que realmente é passível de gamificação e o que não é. Tem Tem, coisas que você uma não pergunta. consegue. Tá? Imagina o seguinte, a BNT, onde você consegue enxergar numa norma técnica uma forma de eu fazer, entre aspas, vai, uma piadinha, uma situação mais leve. Difícil demais. Não Não dá, tem. É não tem. norma técnica. Verdade. Tá? Tem que ser assim, Tem que tem ser que ser assim. assim. É. Tá? É muito diferente eu chegar numa sala de aula, tá? E falar para o pessoal assim: olha, nós vamos começar a aprender. Na minha época era quadro negro, né? Agora é quadro branco, né? Nós vamos começar a aprender daqui de cima à esquerda e nós vamos chegar aqui embaixo à direita. Aí alguém vira: ah, mas eu não gosto, eu sou canhoto. Não pode começar da direita em cima para a esquerda embaixo? Pode. É passível. Uhum. Tá? Agora, se a escola determina, tá, que você vai começar alto esquerda, final baixa direita, você tem que se manter dentro desses cânones. Então tem mais possibilidades, né? É. Agora você tem muita coisa que você pode incrementar. Tá? Sustentabilidade. Pô, é uma palavra bonita, legal, tá? Mas se a gente não tiver, a Não dá gente não conta. se sustenta. Verdade. E Tá? tem que ter o contexto, senão vai fazer que nem Sim. eu se matricular na matéria errada. Tá? A gente às vezes pega certas coisas, tal, que não sei o que, tá, é muito bonito, mas praticamente, tá, o que que a gente consegue?
O que dá pra ver, fazer com o isso? que faz com isso. Verdade. Então, outro dia eu estava vendo uma professora de química do Paraná, ela faz. Outro dia ela participou de um programa mostrando a química na confeitaria. Legal. Né? Aí teve uma determinada cena lá que a mulher que estava fazendo um creme lá, um negócio empelotou todo. Tá? Aí ela pegou e ela falou: o que que você vai fazer agora? Ah, eu vou bater assim, assado, tal, que não sei o que, não sei o que lá. Ela falou: por que vai tirar todos os pelotes? Aí ela explicou lá o que acontece Uhum. do ponto de vista químico. Tá? Mas as coisas, elas têm que ter começo, meio e fim. Tem que ter um sentido pra Um aquilo. sentido. É, Eu já tive dificuldade uma época de ter escola. Eu quero aula prática. Beleza. É que eu fiquei um tempo dando aula em escola, agora eu não dou aula mais nenhuma, né? Que eu tenho os meus próprios cursos, mas é treinamento voltado para a indústria também. E na época, Verificados? ainda não, ó, já. Não, você tá falando, eu tô pensando em hoje possibilidade aqui, ó. Dá pra gente conversar. E aí tinha dificuldade na escola que tinha matéria, por exemplo, eu já cheguei a dar aula no curso técnico de todas as matérias de química do curso técnico. Na época da pandemia, eu fiquei 2 anos dando aula sozinha de todas as disciplinas. Os alunos acho que não aguentavam ver minha cara, que chegava na segunda, oi, na terça, oi, eu de novo, na quarta de novo, na sexta tava quinta, sexta tava eu lá de novo. Então, saiu, só ficou eu, aí dava aula de química geral, química inorgânica, ética, o que aparecesse. E aí, todas as matérias, físico-química, laboratório, microbiologia, era tudo. Só que tem matéria, que é igual você falou da BNT, não dá, não tem como se fazer Sim. laboratório. Não faz sentido. E às vezes algumas escolas falam assim, não, tem que ter laboratório, tem que ter prática. Faz lá um negocinho pra ficar colorido. Eu falei, não, a questão não é ficar colorido. Tipo, faz sentido com o que eu tô falando ficar colorido? Se fizer sentido, beleza, tem coisa que é legal. Físico-química, você vê a velocidade da reação. Quanto tempo demora pra aquela reação acontecer? Aí dá pra fazer um negócio igual um reloginho, que daí vai misturando, a cor vai mudando. Aí beleza, legal, porque eu tô falando da velocidade do tempo da reação ali. Então eles estão vendo, dá pra calcular, metrificar quanto tempo, né? Pegar o cronômetro. Beleza, faz sentido. Ah, mas eu tô falando de norma, porque tem vezes que a gente pega e fala de norma. Norma e legislação. Como que eu gamifico norma e legislação? Como que eu faço laboratório? A gente já teve assim, professora, mas não tem laboratório pra isso? Assim, como que eu vou fazer laboratório de uma norma? Não dá. Assim, o máximo que eu consigo, que eu já inventei, foi fazer um júri simulado. Tipo, a sua empresa foi atuada por dias. Como que você vai sair dessa? Tipo, aí dá. Mas o laboratório em si, de ir lá e deixar as coisas coloridas, não dá. Então, é igual você falou, tem que ter um sentido. Tem que ter pra onde você tá indo. Começo, Exato. meio, fim. Senão você vai só jogar um negócio ali que. Porque muitas vezes você tem a informação, tá? E essa informação, ela é truncada. Sim. É coisa assim do tipo, tá aqui, cumpra-se. Acabou. Mano, você É não tem pra onde cláusula ir. pétrea. Tá? Você não tem o que mudar. Sim. Tá? Agora, tem outras coisas que você consegue fazer as alterações. Agora, você imagina o seguinte, você falando aqui, é, vamos imaginar a seguinte situação. Vamos fazer um laboratório numa tabela periódica. Tá? E você chega e você fala assim, olha, nós vamos mexer com o carbono, e o carbono, se eu colocar ele numa pressão muito forte, ele chega a virar diamante. Tá, então vamos tentar. É passível de se conseguir? Sim. Tá, esse daqui é o urânio. Tá? Se eu apertar muito ele, ele cria energia radiativa. Vamos fazer? Não tem condição. Não dá. Tá? Exatamente. Agora, dentro de um jogo, eu consigo fazer. Sim. Tá? Então, por exemplo, você pega algumas situações em que eu sempre fui um péssimo aluno de química, tá? Você juntar alguns itens
e você, vamos dizer assim, você carrega mais num determinado item, você tem um produto. Se você carregar no outro, você tem outro. Se você deixar ele igual, você tem outro produto. São coisas. Eu me lembro da história do ácido clorídrico. Ah, Tá? Então, se você tem o ácido clorídrico, você coloca mais alguma coisa, ele já passa ácido para perclórico. Isso, exatamente. hiperclorito, e Isso. não sei o que, não sei o que lá. Eu Você falei, ó, põe bacana. oxigênio, vira uma coisa, sem, É, vira outra. É tá? isso. Isso é possível você fazer num ambiente controlado. Tá, esse negócio pode explodir? Pode. Pode. Tá? Não dá pra fazer mais. Agora, quando você faz na gamificação, legal, pode explodir, vai dar aquele cabum, aí pode aparecer o cara lá com a cara toda chamuscada. Eu acho que pra adolescente é o melhor dos mundos, porque pra quem já deu aula pra adolescente é impossível você dar um laboratório. Eles querem colocar fogo no cabelo do outro. Já teve Sim. aluno que comeu corante. A sorte que eu já imaginava, levava coisa que não fazia mal. Tipo, levava pra fazer a aula de DNA. DNA do morango, DNA da banana. Se comer, não vai morrer, né? É... Levava uns corantes. E já teve aluno que eu olhei pra cara dela, eu olhei, ela tava com a cara azul. Falei assim, meu Deus, o que aconteceu? Ela falou assim: ah, tava escrito corante, eu comi. A sorte que era corante alimentício, e se fosse outra coisa? É? Já tinha morrido ali, então eu acho que. Aí pergunta a idade da pessoa. Ah, deve, mas já tem 7, 8 anos. Não, tinha 17, mas paciência. Por exemplo, eu, durante uma fase da vida, eu trabalhei na área de produção de gases. Tá? Eu trabalhei numa empresa que vendia gases derivados do ar. Aham. Tá? Uma coisa que a gente sempre ouvia falar, né? Quando for fazer o carregamento de um cilindro, tem que tomar cuidado, tem que não sei o que, tem que não sei o que lá. Por quê? Você está trabalhando um gás sob alta pressão. E é coisa de milésimo de segundo para acontecer um acidente. Nossa, então. Tá? E realmente acontece. Tá? Uma vez eu presenciei o resto de um acidente numa explosão de um cilindro de hidrogênio. Nossa, Tá? imagina. Não sei se você conhece aqueles cilindros Sei. metálicos. Uhum. Ele praticamente ele virou um avesso. Nossa, imagina Coisa do gênero. a força Tá? do negócio. Então, muitas vezes, as pessoas elas não se dão conta do risco e do perigo. Uhum. Tá? E nessa hora a gamificação, Aí ajuda. uma grande aliada. Nossa, bem legal. Ó, Uma coisa que me ocorreu agora. ah, Existia um jogo que era do Fórmula 1. Tá? Você levava, às vezes, 2 horas montando a configuração do carro. Bacana, agora eu vou sair, vou dar a volta de apresentação. Você ia bater na primeira curva. Por quê? Você montou a configuração errada. Tá? E o carro desgarrou pela tangente. Legal. Volta lá mais 2 horas configurando, tá, não sei o quê. E isso que entretia, para depois você chegar e falar, não, eu vou correr, eu vou. Não. Tá? E se fosse na vida, vamos dizer assim, real? Tá? Pode ser que o teu desgarramento, você não ia ter outras 2 horas para montar, não. sim. Tá? Nem ia voltar pra montar, já tinha morrido no meio do É, caminho já. Nem no meio, justamente. no começo. Tá? Então tem muita coisa que hoje a gente pode fazer de forma extremamente controlada, simplificada e você atingir o objetivo que você quer. Legal mesmo. Eu achei muito interessante essa parte de gamificação. Depois a gente vai conversar melhor desse de gamificação, hein? Tenho bastante ideia que eu acho que caberia, assim. Tem alguma coisa que você queria falar que você não falou? Se eu ficar aqui, nós vamos ficar aqui 3 dias. Não, porque
processo todo, a gente tem vários setores dentro do desenvolvimento de jogos. Aham. Tá? Então, para quem está procurando trabalhar com um processo gamificado, tá? É, pode procurar, sabe? Chegar e falar assim: olha, eu estou querendo fazer tal coisa assim, assim, assado. Você acha que dá certo? Você acha que não dá? Porque a gente tem que ter o pé no chão. Tá? Então, muitas vezes, você pega a empresa, você pega a escola, que eles querem fazer um monte de coisa. Que eu falo, quer colocar São Paulo dentro do Rio de Janeiro, mas não dá, sabe? Então, existe coisas prontas? Existe. Vai atender suas necessidades? Talvez atenda, talvez não atenda, tá? Mas existem coisas prontas. Tá? Eu trabalho com jogos de prateleira, jogos prontos? Não. Que cada um tem uma realidade. Cada um tem uma realidade, cada um tem uma dor, cada um tem uma necessidade, cada um tem uma expectativa. Então a gente vai trabalhar de acordo com A o expectativa. atendimento desses atributos de cada um. Legal. Tá? Então você chegar para mim e falar assim: ah, você tem um joguinho pronto, tá? De memória? Tem um monte. Você quer que eu monte um? 10 minutos. A mecânica do jogo, ela é única. Agora, a figurinha e o que vai acontecer depois é que é o grande tranchão da coisa. Tá? Por exemplo, eu tenho um que dá o seguinte: você tem os pares, né? Aí você tem que achar a, os similares. Achou? Legal. Se aparece uma pergunta a respeito daquela imagem, aí você tem que responder aquela pergunta. E se você matou a aula de história, você vai entrar bem. Tá? Porque ali você pega, você joga a base do conhecimento. Que legal. Bem interessante. Tá? A mecânica é a mesma. Só muda o formato ali. Formato. O formato e o objetivo de conclusão. Legal. É isso que muda. Bem interessante mesmo. Então, obrigado pela sua presença. Deu pra, nossa, aprender bastante. Eu tive um monte de ideia que depois eu vou perguntar um monte de coisa. Obrigado também a quem estava assistindo a gente, a quem ainda vai assistir. Então, esse foi mais um episódio do ESGcast Democratizando o ESG. Espero vocês no nosso próximo episódio. Até lá. Tchau.